Bom dia, turma. Dando continuidade aí à nossa Idade Média, a gente vai ver hoje a crise feudal e o nascimento dos tempos modernos. A crise feudal, ela acontece aí na Baixa Idade Média, né? A gente tem a Idade Média dividida em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. E o momento da crise feudal é um momento aí da Baixa Idade Média, que vai aí do século X ao século XV. Então, o que temos aqui, né? As contradições do feudalismo. No século XI, a gente tem aí um relativo aumento da população, né? A sociedade europeia estava mergulhada em uma crise, né? Uma crise que resultou aí no aumento populacional. E aí temos aí um segundo momento aonde a produção de alimentos não consegue aí acompanhar o crescimento populacional, que vai resultar aí em lutas por terras. Luta por terras entre os senhores feudais. E esses senhores feudais também estão com dificuldade aí de manter os privilégios que tinham aí na Alta Idade Média. E isso vai mergulhar a Europa em uma insegurança e uma instabilidade, né? Além disso, chega na Europa aí, a partir de 1348, a peste negra. Né? Na nossa apostila, ela fala muito rápido aí da peste negra, só esse parágrafo, mas a gente vai aprofundar um pouquinho aí para a gente relembrar o que foi a peste negra. Então, nós temos uma imagem aqui, né, uma pintura da época, onde havia os doentes faziam na pele aí essas luxações, né? E essas luxações, com o tempo, ficavam escuras, por isso é chamada peste negra. A gente vê que tem um homem, talvez, rezando, pedindo aí pela cura desses enfermos, mas a gente sabe que na Idade Média a influência da religião era muito forte, então havia a ideia de que Deus estava castigando aí esse momento aí, estava castigando as pessoas nesse momento, né? Não tinha a ideia de ser uma coisa mais racional, né? Procurar realmente o motivo. Não, era castigo de Deus, na verdade, né? E isso fez com que cada vez mais aumentasse o número de infectados, né? Então, a peste negra foi uma epidemia responsável pela morte de 1/3 dos habitantes da Europa, que era transmitida através da picada de pulgas de ratos contaminados pela bactéria, né? Então, e da onde vinham esses ratos, né? Os ratos estavam nos porões do navio que vinham de outras terras. A questão do comercial a gente vai ver hoje também, né? Essa questão comercial ligava aí o Oriente e o Ocidente e pelo mar, pelos navios, né? E os navios viajavam aí e infestavam também a localidade de ratos. Visto que na Idade Média a questão da higiene não era muito valorizada, né? Então havia a sujeira, o esgoto, o lixo, tudo muito próximo a tudo na cidade, fazendo com que a proliferação desses ratos fossem em abundância e, nesse caso, a doença também se propagando, né, a partir dessa falta de higiene. Então, os humanos foram infectados aí, né, como? Através, quando as pulgas desses ratos mordiam os humanos também, né? E isso vem, a gente tem uma imagem aí da bactéria, a imagem de um rato, a pulga, a imagem da pulga e a imagem de um ser humano aí, né? E isso foi se espalhando aí pelo mundo. Os sintomas aparecem rápido, né? De 2 a 5 dias, que forma infecções através da mordida da pulga do rato, né? Esse nome científico é peste bubônica, né?
é a primeira causa de uma série de progressivas doenças. Aí tem os calafrios, convulsões, febre, gangrena, mal-estar, dores musculares e principalmente os inchaços nas glândulas. As glândulas ficavam inchadas, né? Havia também a peste septicêmica, que era que as hemorragias em vários órgãos, né? E aí formava aí as manchas escuras na pele, de onde vem o nome peste negra. E esse sangue poderia invadir qualquer órgão, sendo comum aí as infecções do pulmão. A peste não tratada é 100% mortal, né? E a peste pneumônica, que pode ser um desenvolvimento da peste bubônica ou uma inalação direta das gotas infecciosas expelidas por outros doentes, né? E aqui a gente tem um mapa desse momento aí da peste negra, as zonas mais castigadas pela epidemia, está em laranja, e as rotas terrestres, né? Então a gente percebe-se que tem a China, Oriente Médio, Europa. E a gente fala que a peste negra na Europa porque a Idade Média é europeia que a gente estuda, né? Então aqui matou 1/3 aí da população. E a cura, né? Como não havia cura, as pessoas usavam vinagre para tentar se defender, tendo em vista que tanto os ratos quanto as pulgas evitavam esse cheiro. O número de mortes era tão grande que eram abertas enormes valas comuns. Com a descoberta dos antibióticos, as doenças antes tidas como mortal, atualmente é facilmente controlada. São usados neste caso estreptomicina, tetraciclinas, clorofenicol. Isso são os nomes dos antibióticos que antes não havia, né? Então a gente está falando aqui da peste negra, da pulga do rato, mas havia também muita gente morrendo de tuberculose, né? Quem tinha tuberculose tinha aí muito medo também de morrer porque não havia cura. Por que não havia cura? Porque não havia o antibiótico para isso. Hoje, graças a Deus aí, a peste bubônica, ela não está totalmente erradicada, mas já se sabe o motivo, né? Então, evita-se isso. E como era tratado isso, né? Não havia um tratamento, havia médicos que tentavam amenizar, né? Tratamentos paliativos, mas no fundo já sabia que provavelmente a pessoa ia morrer, né? E esses médicos, eles usavam esse tipo de vestimenta, né? Acreditava-se que ele colocando aqui nesse bico dessa máscara ervas aromáticas, a bactéria, não entraria aqui, não iria infectá-lo, no caso, esse médico, né? Então, quais foram as consequências, né, da peste negra aí nesse momento da história? As cidades e os campos ficaram despovoados. Claro, muita gente morreu, né? Famílias inteiras extinguiu-se. Casas e propriedades rurais ficaram vazias e abandonadas, sem herdeiros legais. A produção agrícola e industrial reduziu-se enormemente. Houve escassez de alimentos e de bens de consumo. A nobreza empobreceu-se. Reduziu-se os efetivos militares e houve ascensão da burguesia que explorava o comércio. Então, mesmo tendo todos aqueles problemas que a gente falou lá naquela primeira parte da apostila, né, aumento populacional, escassez de alimentos, tal, a peste negra, sim, foi um baque para que essa Idade Média, para que essa crise feudal crescesse muito até chegar ao seu fim. Então, esse parágrafozinho aqui da peste negra diz o seguinte, né? Que matou mais de 30% da população europeia, né? A peste acelerou a crise feudal, como eu estava falando, ao tornar escassa a mão de obra, né? Muitas famílias extinguiu-se, como a gente estava lendo agora, assim como parte da aristocracia. Não tinha nem rico nem pobre, né? Se tivesse por perto, se pegasse a bactéria, era infectado. E aí concentrou ainda mais o poder e a propriedade de terra. E aí a gente tem as cruzadas na continuação, que eu também fiz os slides das cruzadas. As cruzadas, pela imagem, né, a gente já sabe que é uma guerra. Podem perceber aí que temos um exército. Então a gente tem
uma guerra. Mas vamos entender um pouco essas cruzadas. As cruzadas eram expedições de caráter militar, mas era organizada pela igreja. E por que a igreja organizou uma cruzada a nível militar, né? Ela queria combater os inimigos do cristianismo e libertarem a Terra Santa das mãos dos infiéis. Quem eram esses infiéis para a igreja nesse momento? É quem habitava Jerusalém. Né? Jerusalém estava habitada pelos muçulmanos, a partir da expansão islâmica. Né? O islamismo surge no Oriente Médio, tem aí a expansão islâmica pela Palestina, pelo Egito, pelo norte da África, até chegar aí na Europa. Né? Esses muçulmanos chegam até na Europa com a sua expansão religiosa. E nós temos aqui um momento onde os cristãos europeus não podiam fazer peregrinação a Jerusalém, porque era habitado aí por muçulmanos. E já que os muçulmanos têm aí uma outra religião, né? Eles acreditam em Alá, o profeta é Maomé. Então Jerusalém tem um significado para o muçulmano, sim, porque Jerusalém, segundo as tradições islâmicas, Maomé foi elevado aos céus a partir daquele domo, né, da igreja que faz parte aí do centro de Jerusalém, né? Domo da Rocha, como dizem, né? Que é uma cúpula totalmente de ouro. Se vocês pesquisarem Jerusalém, logo vai aparecer essa, eu não sei se é mesquita ou igreja, mas a tradição é essa. Então, os cristãos europeus não podiam fazer essas peregrinações. Então, queriam libertar a Terra Santa desses infiéis. E para isso, o Papa Urbano II, em 1905, convoca os cristãos para combater os infiéis muçulmanos lá no Oriente. Então, haverá aí uma peregrinação armada, uma penitência de seus pecados, porque participando das cruzadas, todos os seus pecados serão perdoados. E cruzadas porque eles têm a cruz vermelha sobre a roupa. E quais são os fatores, né? Fatores, a gente pode dizer assim, com a continuação das cruzadas, haverá aí novas rotas de comércio, porque o mar Mediterrâneo, ele vai ser aí novamente navegado pelos comerciantes. Vão conquistar novas terras. Haverá aí uma diminuição da população europeia, porque os marginalizados, os pobres, irão para as cruzadas. Haverá uma reunificação da igreja, talvez, sim, talvez não, né? É uma peregrinação religiosa e a ideia é salvar o Santo Sepulcro, né, que é o lugar ali santo para os cristãos. Então, as cruzadas durou desde o fim do século XI até meados do século XIII. Então, os soldados de Cristo eram identificados pelo símbolo da cruz bordada em suas vestes. Aqui tem uma imagem, né? Por isso chamado cruzadas. Essas expedições, né, foram chamadas cruzadas. Então, nós temos agora os fatores religiosos, né? No fator religioso, a igreja defendia a participação dos fiéis na Guerra Santa, prometendo recompensas divinas, aí, como a salvação da alma, a vida eterna. Isso aconteceu a partir desse concílio de Clermont, aí, feito por Urbano II, essa convocação. Né? Os fatores socioeconômicos é conquistar terras férteis no Oriente e os nobres ampliar seus domínios territoriais. Né? Vamos pensar que a Europa está em crise, então é bom para a nobreza fazer isso, né? Então, da igreja conquistar territórios, unir a igreja ortodoxa e católica, afirmar o poder da igreja católica no Oriente. Os filhos dos senhores feudais buscam fortuna, oportunidades, pois não me daria nada de seus pais. Nesse sentido, os filhos mais novos, né? Porque o feudo era do filho mais velho, era do primogênito. E os comerciantes vão ter aí livre passagem no Mediterrâneo. Aqui algumas cruzadas. Na verdade, nós tivemos 8 cruzadas, né? No mapa, nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Mas, na verdade, tivemos 8.
Então esse aqui foi o caminho das cruzadas. Primeira cruzada, a cruzada dos nobres. Segunda cruzada, a cruzada dos reis, dos guerreiros, né? Dos reis. E assim vai, né? Teve aí um momento que enviaram crianças para lutar. Olha a ideia, né? Baseado na crença que apenas almas puras, crianças, poderiam libertar Jerusalém. Isso foi um desastre, pois a maioria das crianças morreu de fome ou de frio. As que sobreviveram foram vendidas como escravas pelos turcos no norte da África. E houve cruzada dos mendigos, cruzada das mulheres, cruzada dos comerciantes. E consequência disso, né? Restabelecimento das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia e abertura do mar Mediterrâneo. Aí eu pergunto, será que Jerusalém conseguiu se libertar dos muçulmanos? Não, né? Aquele objetivo inicial que o Papa estava lá conclamando aí as pessoas a lutarem para a libertação da Terra Santa, não aconteceu, né? Então existiam outros motivos para a cruzada, com a oportunidade de sair da vida miserável na Europa, ampliar fortunas e comércio, né? Os envolvidos foram os filhos dos senhores feudais, nobres e comerciantes italianos. O financiamento contou, além dos envolvidos, com ordens religiosas e a igreja. Então, podemos afirmar que teve um caráter político, econômico, que está relacionado com a transição da sociedade, né? E religioso também. Essa transição da sociedade, no caso, a burguesia, né? A burguesia cresceu e aí não tem onde se encaixar numa idade medieval, numa idade média, porque a gente tem uma hierarquia estática, que tem o clero, nobres e servos. E as cruzadas foi um dos itens que vai abrir esse comércio com o mar Mediterrâneo para a ascensão burguesa que vem aí. Na página 45, a gente tem aí a conclusão das cruzadas, as consequências, né, para a economia europeia foram profundas com as cruzadas. O Mediterrâneo foi reaberto às navegações cristãs. Criou-se com isso um intercâmbio comercial constante entre o Oriente e o Ocidente. Numerosas rotas comerciais, terrestres e marítimas iriam dar, como veremos, novo vigor à economia europeia. E aí a gente tem um renascimento comercial e urbano, né? Que cidades cresciam com o comércio, ao mesmo tempo que o comércio aí recebia estímulos com a formação de grandes mercados, né? Então, as cidades vão se desenvolver em pontos estratégicos. Que pontos são esses? Confluência de rios navegáveis, entroncamentos de caminhos, portos marítimos, entornos do castelo, porque o castelo aí dava proteção aí ao comerciante, ao burguês, né? Mosteiros e igrejas. Então, essas cidades ou esses locais de comércio, né, eram protegidos por muralhas e ficaram conhecidas como burgos. Se nesses lugares se chamam burgos, quem mora nos burgos é a burguesia. É daí que provém esse nome aí, né? Burguesia. Segunda coluna aqui, ó, o comércio que se desenvolvia nos burgos, do centro da Europa, articulava-se com os das cidades costeiras da Itália, em especial Gênova e Veneza, e com os do norte da Europa, Irmã do Norte e Mar do Norte e o Mar Báltico. Então, nos cruzamentos dessas rotas, começam a surgir aí aglomerados populacionais que vão transformar-se em cidades. Gênova e Veneza ela é importante porque a gente tem aqui, né, a Península Itálica bem aqui dentro aqui do Mar Mediterrâneo. Então, Gênova está aqui e Veneza está aqui. São as duas entradas aí para as rotas comerciais, né? Então, recapitulando aí, a gente tem uma crise feudal que vai gerar aí, vai piorar aí com a peste negra. Depois disso a gente tem as cruzadas
E com as cruzadas acontece aí essa abertura do mar Mediterrâneo para o comércio, o renascimento comercial, o renascimento urbano, as cidades começam a surgir, uma nova classe social começa a surgir, que é a burguesia. Agora vamos ver como funciona essa cidade, as características principais delas aí na próxima página, se eu não me engano, página 46. Então, na próxima página, a gente tem algumas informações importantes aqui sobre essas cidades, né? Os comerciantes e os artesãos se organizaram aí para uma autoproteção, essas associações, né? Que vão determinar a qualidade, o preço do produto, chamado guildas, que vai aí procura estabelecer o preço justo das mercadorias, né? E essa expansão das atividades artesanais também vai gerar aí a formação de corporações de ofício, que agrupavam artesãos de uma mesma profissão. Então, corporações de ofício do ferreiro, corporações de ofício do alfaiate, corporações de ofício do sapateiro. Tinha mais ou menos a mesma forma das guildas, né? As corporações estabeleciam uma série de regras para controlar o preço e a qualidade dos produtos. Nessas corporações de ofício, haviam 3 tipos de trabalhadores, que é o mestre, que sabe aí como funciona, como produz aí o produto, o aprendiz, que quem está ali aprendendo o ofício, e aí o jornaleiro, né, que trabalhava aí por jornadas, né? E aí era o jornaleiro. Então, nas cidades, o comércio das cidades era protegido, né, a partir dessas associações. Mas as cidades não queriam depender dos feudos ou das regras dos senhores feudais, né? E aí eles começam aí a lutar por ser independentes, por ser autônomas, né? E elas conseguiram se tornar independentes dos senhores feudais por meio da luta armada, né? Ou até mesmo pela compra da autonomia. A independência das cidades contou também com a ajuda dos reis, que tinham interesse em enfraquecer a nobreza feudal. E é aqui que o rei, que é um senhor feudal enfraquecido, né, vai fazer aí uma aliança com esse comerciante que também quer um lugar aí, quer também trabalhar, quer desenvolver o seu trabalho, quer crescer nessa sociedade que não tem espaço para eles, que é o fortalecimento dos reis e o nascimento aí dos estados modernos, né? Então, o poder político fragmentado constituía obstáculo nessa expansão do comércio. Como era para esse comerciante levar as suas mercadorias para as feiras ou para outros lugares? Eles tinham que pagar impostos nas barreiras alfandegárias dos feudos, né? Passar nas terras de um feudo acarreta aí um pagamento de um pedágio, vamos dizer assim, né? Além do mais, cada feudo possuía sua própria moeda, tinha um sistema de pesos e medidas local, diferente de um outro local, né? Tornando assim bastante difícil a transação comercial. Caravanas de comerciantes eram saqueadas por bandos, salteadores, né? Ou até mesmo pelos próprios senhores feudais. E aí a burguesia comercial procurou então se apoiar no rei. Essa parte aqui é muito importante, né? Que são os motivos que vai fazer o burguês se associar ou se aliar ao rei, né? Então, somente a unificação, somente o território unificado, com leis nacionais, com uma só moeda, com um sistema de peso e medida e uma só justiça, que ia garantir aí a expansão e a segurança das atividades comerciais ou atividades mercantis, né? Então, o burguês, a burguesia precisa do rei para a expansão comercial. O rei precisa da burguesia para unificar o seu território. Um visa a economia, o outro visa a política, né? E será aí uma junção muito propícia para poder formar aí esse Estado moderno que a gente chama de país, né? Então, precisava aí de um exército nacional e impor, né, uma autoridade à nobreza. Temos 4 países importantes que vão surgir nesse momento, né? França, Inglaterra, Espanha e Portugal, cada um com a sua história, né?
A França e a Inglaterra vai surgir após a Guerra dos 100 Anos. A Espanha e Portugal irão surgir após a expansão dos muçulmanos da Península Ibérica. Acho que eu falei que os muçulmanos estavam aí, com a sua expansão, chegou à Europa a partir da Península Ibérica, né? Então, a Guerra dos 100 Anos está aqui, né? A Guerra dos 100 Anos é travada entre a França e a Inglaterra, por questões territoriais e por questão de sucessão do trono também, né? Não durou aí 100 anos, se vocês fizerem as contas, na verdade durou aí 116 anos. Não 116 anos sem interrupção, né? É uma guerra que começou na Idade Média e vai terminar aí na Idade Moderna, né? É um momento onde Portugal e Espanha têm a oportunidade de se unificar e fazer a sua expansão, enquanto a França e a Inglaterra ainda estão aí guerreando por questões territoriais, né? Então, depois que a Guerra de 100 Anos tiver acabado, esses dois países irão aí se lançar pelo mar, a Inglaterra vai virar a potência mundial e a Espanha e Portugal já terá conquistado a América, né? Então, o que acontece aí? A França ganha a Guerra dos 100 Anos, né? Tem aí uma figura importante nessa guerra, que é Joana d'Arc. Ela consegue aí uma série de vitórias e termina aí com a expulsão dos ingleses do território francês, né? E as consequências da guerra: fortalecimento do exército nacional em detrimento das forças particulares locais, isso na França, que foi aí a vencedora, né? Formação de um sentimento nacional, fator que favoreceu a constituição dos estados nacionais, tanto dos franceses quanto dos ingleses. Dizimação de grande parte da nobreza, e contribuiu para fortalecer o poder real. Durante a guerra aí, muita morte de nobres, e aí o poder real conseguiu aí se fortalecer nesse sentido, né? E a igreja? A igreja, que era toda poderosa, estava no topo da pirâmide, que guiava a vida da toda a sociedade feudal, né? Ela era contra o lucro. A usura, que era chamada de lucro, né, ou a cobrança por juros, era pecado. Então, a burguesia era aí vista como pecadora nessa sociedade, né? Então, a burguesia que tem o lucro com objetivo maior via nos preceitos econômicos da igreja mais um obstáculo à sua atividade. E aí a gente tem São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, ele é um pensador da igreja, né? Que combina aí a escolástica e a filosofia, né? Que é o pensamento de Aristóteles e a teologia católica. Ele tentou conciliar aí o catolicismo com a nova realidade econômica que a Europa estava vivendo. Formulou o argumento: se o lucro traz benefício para a comunidade, deve ser visto como uma forma de pagamento de trabalho. Esse dinheiro ganho legitimamente. Esse dinheiro seria ganho legitimamente, então não é pecado, né? Mas, todavia, como veremos nos próximos capítulos, a burguesia mercantil iria encontrar no calvinismo, né? Que é aí dos caminhos da reforma religiosa, a doutrina muito mais adequada ao mundo dos negócios, né? Não que essa de São Tomás de Aquino seja ruim, mas o calvinismo é a melhor de todos para a burguesia, né? Então, concluindo aí, a gente tem uma igreja que está perdendo força, mas que ainda influencia a vida aí de todos, visto que os reis desses novos países que surgiram irão aí muitos se subordinar aí à igreja também. Então é isso, até a próxima aula.